Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais um Mandcast. O Mandcast é o nosso programa aqui no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Os vídeos que estão aqui nesse canal também ficam no nosso Spotify. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nesse programa, pessoal, decidimos, em virtude de tudo que está acontecendo agora no mundo, em razão do novo vírus que apareceu, o coronavírus, e sendo o dentista um profissional da saúde, um formador de opinião importante, que retira dúvidas dos pacientes que chegam no seu consultório, nós decidimos aqui trazer hoje um médico, doutor em epidemiologia, o doutor André Ribas Freitas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui. Então nós convidamos aqui o professor André para tirar dúvidas e para que nós possamos então ter essa formação dessa opinião e ajudar nesse momento, nem que seja com informação, a que a gente ultrapasse esse momento aqui dessa pandemia que pode acontecer por causa do coronavírus. Então, professor André, eu queria que você começasse nos explicando o que são os coronavírus. Olha, o coronavírus é um grupo de vírus que a maior parte deles é zoonótico, ou seja, ocorre em animais, né? Alguns deles circulam entre humanos. São 4 coronavírus diferentes que hoje circulam entre humanos. Eles causam, em geral, um resfriado comum, um quadro gripal, não é? E, em geral, não são formas clínicas graves. Agora, esses 4 coronavírus que são humanos, eles já foram um dia vírus de animais silvestres. O problema é que existem alguns vírus, coronavírus, que acabaram recentemente causando doença humana. E quando isso ocorre, é sempre um problema, porque a espécie humana não está assim, preparada para essas infecções. Então pode ser formas clínicas mais graves. Foi o que aconteceu com o MERS-CoV, que foi o que aconteceu com a SARS, e agora está acontecendo com esse coronavírus da China. Qual é o quadro clínico dos pacientes que são afetados pelo coronavírus? Então, em geral, é um quadro esse coronavírus atual, dá um quadro de tosse importante. No início, uma febre não tão alta, né, que pode chegar aí por torno do 5º dia, uma febre mais alta, evolui. Alguns casos, alguma proporção ainda desconhecida, pode evoluir para insuficiência respiratória, com necessidade até de internação, ventilação mecânica, podendo levar a óbito. Não se sabe exatamente qual a proporção de pacientes que vai ter forma grave e qual a proporção que vai para óbito. Mas é uma proporção aí que a gente tem que cuidar, porque porque é uma proporção significativa. Quão perigosas são essas infecções por coronavírus? Então? A grande questão é a seguinte: a população humana não tem anticorpos ainda não teve contato com essa nova espécie de coronavírus. Então todos são suscetíveis a princípio. Então são 2 os problemas. De um lado, pode haver grande quantidade de casos, e do outro lado, uma proporção ainda desconhecida de formas graves. Então são 2 aspectos. A quantidade de casos, uma taxa de ataque muito alta, que a gente chama em epidemiologia, e do outro, uma doença que pode ser eventualmente muito agressiva. Tem algum motivo dela ser mais ou menos agressiva em algum determinado paciente? Olha, ainda não existem muitas informações, mas o que tem sido verificado é que populações mais idosas e portadores de doença crônica parece evoluir pior. Mas, no entanto, existem também formas graves em pessoas não idosas e existem formas graves também em pacientes sem doenças de base. E por que esse coronavírus ele teve o seu epicentro ali na China? Qual é a fonte de infecção desse coronavírus? Olha, é difícil afirmar por que foi na China. A gente sabe que muitos coronavírus emergentes têm ocorrido na Ásia, Oriente Médio, né? E esses 2 que aconteceram anteriormente. Então, definir se é pelo hábito alimentar, se é pelo contato com o animal silvestre, é precipitado, tá certo? O que se sabe, sim, é que a origem dessa espécie de coronavírus é um coronavírus que veio do morcego. Se houve ou não um hospedeiro que intermediou a transferência do vírus do morcego para o ser humano, ainda não se sabe.
Com certeza não deve ter sido a cobra como inicialmente foi levantado. Tá, mas é possível que esse vírus ele tenha vindo direto do morcego também. Em tese, sim. Em tese, sim. Isso pode acontecer por vários motivos. Pode ser a frequência do animal numa caverna, o humano pode ter chegado lá e teve... O que se sabe é que houve, na verdade, um mercado de animais silvestres que intermediou isso. Então, na verdade, acredita-se que ou tenha sido algum animal que foi levado lá para venda, que pode ter sido um morcego ou não, e ali parece que ali é que foi o local onde foi possível a transferência de um vírus que era inicialmente animal, que se tornou um vírus que começou a se transmitir entre humanos. E como é que se dá a transmissão entre pessoas? Olha, entre pessoas também não está bem estabelecido, porque é um vírus muito recente, mas conhecendo os coronavírus anteriores e a maioria dos vírus respiratórios, acredita-se que seja por forma de gotículas. Sejam gotículas que são expelidas durante o processo de tosse, ou de fala normal, né? Ou através do toque em superfícies que podem conter essas gotículas, né? Então, como a maior parte dos coronavírus tem esse tipo de padrão, tanto os coronavírus humanos como daqueles que foram, que são animais, né, que são zoóticos, que são transmitidos entre animais que chegam ao ser humano, são geralmente secreções, né, que se colocam através de mucosas, né? Então, ou gotículas através da fala e da tosse, ou através de superfícies contaminadas que o paciente acaba se infectando. Tá. Portanto, quais são as formas de prevenção para isso? Aí é que tá. São as mesmas que a gente hoje utiliza para influenza. Ou seja, lavagem de mão frequente, evitar ambientes muito aglomerados, né? Paciente que estiver sintomático, ele deve se retirar do ambiente de trabalho. Apesar de não estar tendo transmissão no Brasil, é bom a gente já começar a se acostumar, porque a probabilidade de chegar o vírus aqui, começar a se transmitir aqui, é uma probabilidade que não é pequena. Tá. E com toda essa evolução que veio vindo dentro até da OMS, da mudança de status que ela deu de alerta mundial, como é que está a extensão do atual transmissão do vírus? Olha, sabe-se que na China a transmissão, principalmente com mais intensidade na cidade de Wuhan e na província de Hubei, onde fica Wuhan. Mas já tem sido verificada a transmissão em outras províncias, transmissão essa na comunidade. É importante destacar isso, tá? Que, primeiro, não podemos considerar Hubei um epicentro, porque do ponto de vista simbólico, parece que só dali que vão sair os vírus, não é isso. Lá é onde começou, mas a partir do momento que vai se expandindo a transmissão, isso ocorre em várias regiões da China, então não tem mais origem necessariamente em Hubei. E a outra questão é a seguinte: essas situações estão sendo identificados pacientes em vários países, são pacientes que tiveram contato na China. Portanto, não há transmissão em outro país, na comunidade, ou seja, fora de ter contato com alguém que veio da China. Então, ainda a preocupação é com as pessoas que estão tendo contato na China. E por que a OMS, então, colocou o status mais elevado ali de porque alerta? A probabilidade, dado a extensão da transmissão na China, e que não foi contida com as medidas radicais que foram tomadas, foram medidas muito fortes, proibiram as pessoas de se deslocarem. Isso é uma ação que é impensável em alguns países. Inclusive no Brasil, seria impensável fazer isso. E eles restringiram primeiro uma população de 11 milhões, depois aumentaram para 45 milhões, e agora está em 65 milhões de pessoas que estão isoladas, que não podem se mobilizar de acordo com o que querem, nem ter autorização para poder se locomoverem. Então, mesmo com todo esse esforço, a transmissão começou a ocorrer em outras províncias da China. Sendo assim, a OMS acredita que a probabilidade dessa transmissão começar a ocorrer fora da China é muito grande. Então, daí o nível de emergência pública de importância internacional. Como você citou o SARS e o MERS, né, que foram
outras doenças que também vieram agora há 10 anos atrás, também é da mesma família, né, de coronavírus. O que a gente aprendeu com esses vírus que a gente pode usar agora? Algumas coisas são importantes. Primeiro, não é? A questão do contato ser com o animal silvestre. Né? O coronavírus atual, ele começou através de contato com o animal silvestre e depois ele passou a ser humano. Tá? O MERS-CoV, a transmissão entre humanos é muito pequena. Em média, cada 2 pessoas conseguem transmitir para uma. Então, naturalmente, no meio ambiente, ele vai ser autolimitado. Então, há necessidade de voltar a uma nova exposição com o camelo, que é o reservatório silvestre do MERS. Agora, o SARS é diferente. Houve a transmissão acredita-se que seja de um gato selvagem chinês, né, que adquiriu essa infecção de um morcego, passou por esse gato chinês, e silvestre, e depois passou a ocorrer entre seres humanos. A taxa de transmissão foi bem mais alta, foi entre 2,5, em média de 2,5. Cada paciente com SARS transmitia para 2,5. Só que veja a diferença, as pessoas só transmitiam a partir do início de sintomas. Isso favorece as ações de controle. Então, o escaneamento de pacientes nos aeroportos era uma medida efetiva, porque o paciente só transmitia depois do início da febre e do início da tosse. Esse vírus já demonstrou que ele se transmite no período antes de iniciar os sintomas. Isso já aconteceu na Alemanha, por exemplo, muito bem descrito. Tem um trabalho que foi publicado nesse sábado na revista Lancet, que o doutor conhece muito bem, é uma revista muito confiável e que demonstrou que essa transmissão entre pacientes assintomáticos é uma fonte importante de transmissão. Então, por isso, talvez que vai se espalhar mais. Com uma maior probabilidade. Tá. E já existem casos no Brasil? Como é que o Brasil está se preparando para isso? Olha, não há caso nenhum confirmado no Brasil, tá certo? Existem alguns suspeitos. O Brasil tem seguido as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem sido isolamento dos pacientes suspeitos e observação daqueles que tiveram contato na China e tiveram contato com esses pacientes. Não está sendo recomendado ainda nenhuma medida de restrição aos pacientes que tiveram na China. Então essa recomendação ainda não existe no Brasil. Mas acho que o mais importante é a preparação dos profissionais de saúde caso ocorra aqui, né? Então a grande preocupação é proteger os profissionais de saúde. Daí eu acho muito oportuna esse Mandic Cast, porque na verdade quem está atendendo o paciente está exposto a vários patógenos, né? Inclusive o dentista. Parece até que tem uma suspeita de uma enfermeira próxima aqui de Campinas que teve contato com o paciente. Exatamente. Teve um caso desse tipo. Ainda não está confirmado, está sendo investigado. E para a gente finalizar, existe já algum tipo de tratamento sendo aventado para esse tipo de doença? Olha, tratamento específico estão tentando com alguns antivirais. Já tentaram. O antiviral mais óbvio que tentariam seria o oseltamivir, que usa para influenza, mas está comprovado que ele não funciona. Mas estão utilizando alguns que são utilizados para AIDS. E que parece que teve um caso na Tailândia que foi tentado esse coquetel de antivirais e rapidamente o paciente parou de eliminar vírus. Não se sabe, é um caso único, tem que fazer um estudo mais bem controlado para saber se isso vai ser recomendado. Mas neste momento, tudo é importante ser tentado, né? Então, antes de tudo, também é a prevenção, né? Eu acho que a prevenção nesse momento é o mais importante. Os profissionais de saúde que estiverem atendendo o paciente com tosse, é importante que esse paciente seja questionado sobre se teve ou não na China, tá certo? Se teve na China, esse paciente tem que considerar nos últimos 14 dias antes de iniciar o sintoma, né? Se teve na China nos últimos 14 dias antes de começar o sintoma ou se teve contato com alguém que tenha tido suspeita, esse paciente deve considerar a possibilidade de adiar o tratamento, inclusive. Tá certo? Se for necessário o tratamento, independentemente
do tempo se for uma urgência, esse paciente vai ter que ser atendido com máscara N95, porque qualquer manipulação dentária é geradora de aerossol, né? Maravilha. Queria agradecer muito aqui ao professor André Ribas. O professor André Ribas é doutor em epidemiologia, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, na graduação e na pós-graduação, e veio aqui trazer essas importantes informações para nós, que também somos agentes de saúde, né, os cirurgiões dentistas, dando esse panorama geral agora sobre o coronavírus. Muito obrigado, professor. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com você.